Bom dia, queridos. Meu nome é Luiz Carlos, sou pastor da Igreja Vida Nova, no Jaguaré, em São Paulo, e tenho compartilhado para vocês os Salmos, e hoje é o Salmo 120. Esse Salmo começa com uma sessão chamada Cânticos de Romagem, ou Cânticos dos Degraus, e mostra uma sessão de cânticos que eram feitos nas peregrinações. Isso é, quando as pessoas saíam em direção a Jerusalém para as festas, elas se juntavam, se reuniam. Você vai perceber isso na caminhada de Maria, José com Jesus, quando ele, com 12 anos, fica perdido em Jerusalém por causa da quantidade de pessoas, da multidão que iam juntos. E nesses grupos de caminhada em direção a Jerusalém, que eram formados por causa da segurança, por causa também da distribuição de coisas que as pessoas levavam e caminhavam juntas, são chamados esses cânticos da romagem, cânticos de caminhada em direção a subir a Jerusalém. Jerusalém, uma cidade que está aproximadamente na mesma altura que São Paulo, a 800 metros acima do nível do mar. Então quase todo o território, 95% do território de Israel está abaixo desses 800 metros. E esse Salmo 120, o primeiro cântico de romagem, diz assim: Na minha angústia clamo ao Senhor e Ele me ouve. Senhor, livra-me dos lábios mentirosos e da língua enganadora. Que te será dado ou que te será acrescentado, ó língua enganadora? Setas agudas do valente e brasas vivas de zimbro. Ai de mim que peregrino em Meseque e habito nas tendas de Quedar. Já há tempo demais que habito com os que odeiam a paz, sou pela paz, quando porém eu falo, eles teimam pela guerra. Quando você olha assim, poxa, esse é o primeiro cântico e já está falando de problemas, já está falando de conflitos que as pessoas adquirem ou têm ou acontecem, porque quase sempre quando você viaja em grupos ou está em grupos de pessoas, seja ele aonde for, certamente haverão conflitos. A gente lembra disso quando Israel estava no deserto, as primeiras necessidades mostram o quanto isso era uma zona de conflito, era uma zona de interesses, de disputas, quem fica com quem aonde fica com quem. Todas essas situações são conflitivas diante de uma caminhada, diante de uma peregrinação. Ele usa dois termos aqui que talvez seja difícil para você, Meseque e Quedar. Meseque significa caminho, trilha. Ele diz assim: eu estou habitando no meio das trilhas, no meio dos caminhos, e Quedar é um caminho escuro. Quando a gente vai em direção, eles estão indo em direção a Jerusalém, né? Quando nós vamos em direção aos propósitos de Deus, quando a gente caminha em direção a encontrar-se com Deus, sempre, objetivamente, vão aparecer os empecilhos. Você vê isso no ministério do próprio Jesus. Quando Jesus começa em direção ao ministério dele, o primeiro conflito que ele tem, o primeiro encontro que ele tem é com Satanás. E ele é tentado, é provado, e ele consegue vencê-lo pelo poder da palavra. E ele diz isso, né? Sou pela paz, quando porém eu falo, eles teimam pela guerra. Esse é o desafio que você tem e eu tenho. Quando eu vou em direção aos propósitos de Deus, sempre haverá gente que busca impedir esse caminho, não fazer com que esse caminho se complete, ou que caso se complete, eu chegue lá azedo, eu chegue lá mal-humorado, deprimido, acabado, destruído. E é o que a Bíblia diz: aqueles que querem viver piedosamente sofrerão, diz a palavra, sofrerão perseguições, sofrerão. Você vê isso na vida de Jesus, na vida dos discípulos, no início da igreja, constantemente. Quando a gente caminha em direção à paz, caminha em direção ao Senhor Jesus, os conflitos começam, as dificuldades se avolumam. E esse salmo mostra isso, né? Na minha angústia clamo ao Senhor e Ele me ouve. O caminho que você quer chegar, você vai ver os conflitos se aproximando, as dificuldades se avolumando, mas não se esqueça de clamar ao Senhor, que Ele vai te ouvir. Deus te abençoe.